Você acha que na convocação que vai vir aí o Neymar já tem que estar nela? Não. É? Não. Eu não convocaria para se a convocação fosse, se a data FIFA fosse agora em fevereiro, evidentemente eu não convocaria, e para março eu ainda não convocaria. Eu acho que é um nível de enfrentamento muito pesado, Argentina e Colômbia. O Brasil vai ter uma dificuldade enorme, 2 dos melhores times das eliminatórias, que têm jogado bem mais que o Brasil, inclusive, nessa eliminatória. E eu ainda acho, eu vi todos os jogos do Neymar e em loco eu vi 2, os jogos contra o Botafogo, contra o Água Santa que eu narrei. Para mim está claro que o Neymar vem evoluindo jogo após jogo, mas ainda está distante. A gente não pode minimizar o que o Neymar tem feito no Campeonato Paulista, que eu acho que é acima do que eu esperava, mas também precisa entender que, por exemplo, no domingo são 3 participações para gol contra o pior time do campeonato, que passou 12 rodadas sem ganhar nenhum jogo e foi rebaixado. Então eu acho que é preciso esperar um pouco Limeira mais. não ganhou nenhum jogo? Nenhum jogo. Rapaz. Nenhum jogo. Foi rebaixada sem nenhuma vitória no campeonato. Mas tomou gol olímpico, pô, tá bom. Valeu. Já alegrou o povo de Limeira de alguma forma, né? Mas eu acho que eu esperaria para a data FIFA do meio do ano, principalmente pós-Campeonato Brasileiro, quando a gente vai ter uma noção melhor do estágio do Neymar. Primeiro porque ele já vai ter mais ritmo, né? Já vai ter mais tempo de campo, mais minutagem. E segundo porque virão os enfrentamentos de maior peso. Aí a gente vai entender na Série A, que já começa em março, como o Neymar vai se comportar contra times que investem tanto ou mais que o Santos. Vou te fazer uma pergunta agora, fazendo advogado do diabo aqui. Tá. Você, Dorival. Eu sou o Neymar, eu te ligo. Pô, tô pronto, professor. Como que não chama, Jorge? Então, e tem um adicional aí, né? É foda. É foda também, porque o Dorival tá pressionado, né? Pra caramba. Porque o ano do Dorival não foi um bom ano Não, na seleção. tá pressionado por isso, se trocar presidente, ninguém tá segurado em cargo nenhum. Sabe, assim, o Brasil perdeu pro Paraguai, o Brasil fez uma Copa América horrorosa, de 4 jogos o Brasil só foi bem em 1, né? Então o ano do Dorival, se você perguntar pra mim, Jorge, me diz aí qual é a principal característica dessa seleção brasileira do Dorival, assim, qual é a cara que esse time tem? Esse time é propositivo, esse time é reativo, esse time... Eu não sei. Também não sei. É isso que eu ia falar. O Brasil terminou 2024 sem uma identidade de jogo. É uma incógnita. Né? É uma incógnita. Essa é a característica. E aí nesse... Fator surpresa. Tá aí, né? Tem uma cara. A cara é um ponto de interrogação. E nesse contexto, você ter um Neymar... Eu não acho que o Dorival trataria dessa forma, né? Não convocaria com esse pensamento, mas é até um escudo, assim, ó. Porra, se vai mal, pau no Neymar. Acho que o Dorival não pensa dessa forma, jamais pautaria a convocação dele por isso. O Edinaldo já é mais desse fator. Pode ser, mais suscetível às pressões, porque o Neymar às falou. vaias. Pô, tô pronto, me chama. Ele falou, né? Então, como é que... Não tem, como é que você não... É difícil, né? É uma decisão... Hoje é dia 25, né? Os jogos são daqui a um mês. A convocação deve ser daqui a uns 15 dias, mais ou menos. A convocação tem que sair até sexta. Mas o Sexta agora, 28? Sexta-feira. É mesmo? Tem que sair até dia 28 de fevereiro, só que o Dorival já anunciou hoje que só vai fazer dia 7. Ou seja, ele vai mandar os 28 nomes e depois ele anuncia 23. Ah, mas ele vai ter que mandar Ele vai 28 e mandar. depois fazer o corte. Ele manda e corta, só que ele não vai fazer a apresentação, né? Não vai ser convocado em público. Parece que essa convocação em público será só no dia 7. Tá. Mas ele pode colocar o Neymar nessa lista dos 28 e esperar mais um pouquinho até o meio de março, a reta final do Paulista, como é que o Neymar... Porque agora, por exemplo, o Neymar vai ter... Dos 5 jogos que ele fez, ele só pegou um jogo de primeira divisão, que foi o clássico contra o Corinthians. E eu acho até que ele foi relativamente bem no primeiro tempo. O Corinthians que foi melhor que o Santos mesmo. Foi mais o fator time. Pois é. Agora, ele vai ter um segundo jogo contra um time de Série A no Carnaval, que vai ser o Red Bull Bragantino nas quartas de final. Depois, eventualmente, uma semifinal contra um grande e tal. Então, no momento da lista definitiva, o Neymar já pode ter jogado mais uns 2 ou 3 jogos contra times da primeira divisão e aí o Dorival pode ter mais segurança pra convocar. E pros haters aí, tá? Ele não tomou cartão e nem machucou pro carnaval, tá? Vai Exatamente. jogar no carnaval. Vai jogar só pra no galera que fala domingo de carnaval, 8h45 da noite. Aí, Tá pensando o quê? Cara, e o... Porque assim, né, os últimos... Quais foram os últimos técnicos do Santos? Foi o Carille, né? Carille no ano passado inteiro. Você criticou muito o Carille, realmente. Achei o trabalho muito abaixo. E não só abaixo, o futebol do Carille é feio de ver. Sabe o que é o problema? Posso falar uma coisa que acho que é além disso, que dói, que machuca? É que as entrevistas também não são legais e ele não leva nada na troca. Né? Ele se machuca com o que as pessoas perguntam. É verdade. E isso, ele não tem um diálogo, e eu falo isso porque a gente vê, entrevista de todo mundo quase aqui. E o Felipe Luiz, cara,
ele tem uma parada diferente que a gente tá doido pra ver quando o Flamengo estiver em crise. Que é como ele vai lidar com as pessoas perguntando. Porque ele é sempre claro com o que ele faz. Eu gosto muito de ouvir E, o Felipe Luiz. eu não gosto de treinador que você faz a pergunta, o cara dá uma volta pra só tentar te atacar e ele não responde direito o que você tá falando. E aconteceu muito isso ano passado com o Santos, Sem né? dúvida alguma. Quando o Carille era questionado sobre o não aproveitamento da base, o não aproveitamento de alguns jogadores, a comportamento do time em alguns jogos. O Carille chegou, por exemplo, a lamentar um gol de vitória no último minuto contra a Chapecoense na Vila Belmiro. Ele não comemora o gol, porque ali havia uma cobrança muito grande de colocar os meninos. Aí nesse jogo ele começou a botar um monte de menino em campo, botando menino fora de posição e a garotada deu a vitória pro Santos. E aí no final do jogo, na coletiva, ele fala, então, você vê como é que é o futebol, né? Essas coisas do futebol são engraçadas. Hoje a gente ganhou o jogo numa jogada que a gente não treinou, né? Acontece, né? Meio que lamentando. Fala, pô, irmão, você ganhou 3 pontos, pô. Você ganhou um jogo na última bola, no último minuto e Você tal. pode estar revelando um talento que você nem sabia que tinha. Sabe, eu acho que às vezes falta ao Carille... na hora de um debate, assim, de uma discussão, eu não discuto que o Carille entende de futebol, pelo amor de Deus. O Carille é campeão brasileiro. Não, outra coisa, gente, treinador de futebol sabe mais que todos nós, mas não é eu isso acho que falta, e pegando esse ponto que você destacou da coletiva, falta, assim, uma fluência verbal, pode ser, enfim, uma clareza na hora de expor aquilo que ele tá pensando. Eu acho que ele tem uma dificuldade. Eu acho que um debate com o Felipe Luiz é muito mais fluido, até mesmo do ponto de vista intelectual, do que com o Carille. Com o Carille é uma comunicação mais difícil. Parece que com os jogadores no dia a dia, não. O elenco do Santos adorava o Carille. E o que a gente ouve pelos elencos onde passa, a galera adora o Carille. O Carille tem uma boa relação ali de dia a dia. De vestiário. De vestiário. Mas na hora que você precisa ouvir um pouco mais de leitura de jogo do Carille, de assim, Carille, o que você pensa? Vamos debater. Ele não é tão eu fluente. fico pensando, uma coisa que me incomoda muito, e eu tô torcendo, eu levantei isso semana passada no nosso programa com o Várzea, que é importante demais o que o Felipe Luiz está fazendo, o jeito que ele trabalha futebol, porque ele mostrou que você pode ser. Porque a gente. E aí eu acho que a gente se inclui nisso como mídia. Cara, existia um movimento pós-Copa do 7-1, pós-Copa de 14, que treinadores eram atacados. O Filipão criou muito isso, que é tipo confronto, nós vamos aqui brigar, então beleza, você fala isso, eu falo isso. Virou isso para uma geração que estava sendo criada de novos técnicos. E depois virou o tatiquês, que é ou você é tático, ou você é o paizão. Não existe o meio termo. E os termos difíceis, né? O extremo desequilibrado. E aí a galera começava a Box to dificultar box. a linguagem. Quem não usava essa linguagem é paizão. Só sabe fazer o simples. E o Felipe Luiz, ele tem uma parada que é... Ele mostrou, e ele mostra nas entrevistas, se você pegar, cara, ele tem o fator tático no sentido de... Ele tem as ideias claras de jogo dele, ele tem o que ele acha que funciona, ele tem o contexto Flamengo, ele sabe o que se encaixa, mas independente disso, ele deixa claro, eu preciso ser adaptável para o jogador que tá pedindo passagem. Ou seja, tem momentos que a gente vai jogar pro Bruno Henrique, tem momentos que a gente vai jogar pro Plata, tem momentos que a gente vai jogar... E ele falou e deixou isso claro pro Alcaraz, ele foi muito claro nisso. E ele mostra que, cara, você tem um controle de vestiário ao mesmo tempo e você tá dando passagem para quem tá bem. Ou seja, você tá sendo Ancelotti e tá sendo Guardiola. Você pode juntar, né? Sendo bem simples no que... Porque não é bem assim que funciona. Mas ele mostrou que, tipo, cara, eu acho que pra uma geração que tá por vir, que a gente pode ter uma troca. Eu posso falar o que tá acontecendo. Você pode não acreditar, você pode não aceitar, você pode me questionar. Mas o que tá acontecendo é isso. E muitas das vezes ele não vai conseguir fazer. Só que ele consegue resultado, e isso tá dando, lógico, uma sustentabilidade maior pra ele. Mas eu acho que a gente viveu muito num tempo de confronto, e eu não sei se a gente tá passando por isso mais, eu tô achando que tá rolando, e eu falo isso não só na política, mas também no futebol, mas acho que agora o Felipe Luiz, eu sinto que ele tá abrindo um espaço diferente. Porque o nível de exigência do torcedor, e até de conhecimento, de aprofundamento e tal, ele aumentou. Então hoje... O torcedor, ele quer entender. A entrevista coletiva hoje, ela tem poder de demitir técnico, cara. Porque se o cara vai pra uma entrevista coletiva... Por exemplo, o Zubeldia foi super honesto na coletiva que deu no fim de semana. A gente não vinha bem, realmente a situação não tá legal. Porque quando você vê que tudo tá indo ruim, tá indo mal, e o treinador quer te vender que tudo foi maravilhoso, você fala, porra, você acelera o processo de desgaste desse cara. O resultado ruim já desgasta, e o cara querer mentir pra você na coletiva piora. Porque, pô, irmão, eu vi o jogo, todo mundo vê os jogos. E quando a pessoa não tá sempre escondendo, quando ela fala alguma coisa, vira o sincericídio. Que é tipo, o cara não sabe mais o que fazer. Porque tá perdido. O cara fala, pô, realmente, gente, não tá dando. E falar que não tá dando é tipo, ixi, fraco, não tem repertório, tem que sair.
vira isso. Só que quando você estabelece que a sua característica é essa, de transparência, de troca, não é bem assim mais. Você tem, eu acho que você tem até as pessoas que estão te batendo têm uma leitura diferente sobre a situação. E aí vira uma coletiva mais agradável de as pessoas, elas estão tirando dúvidas, elas não estão te atacando, cara. É isso. Isso é muito louco, E velho. é o cara também, na posição de técnico, entender, por exemplo, o Luxemburgo uma vez no Corinthians, eu acho, ele deu um piti. Quando ele foi perguntado, pô, Luxemburgo, eu queria que você explicasse e tal, não sei se era uma alteração, ou se era alguma variação tática que ele tinha feito depois do jogo. Ele, não, meu camarada, eu não tenho que explicar nada. Foi Peraí, isso mesmo. pô, faz parte Não, do seu não tem que trabalho. explicar nada e você que analisa, né? Você que analisa aí. Não é você que... Porque assim, caramba, você tem uma oportunidade de debater sobre futebol, de tirar uma dúvida. A dúvida do repórter é a dúvida do torcedor, meu Deus do céu. O torcedor não vai pra coletiva fazer pergunta porque ele não tá autorizado, credenciado pra isso. Então, o repórter é o cara que pega essa dúvida, esse anseio de uma coletividade inteira, vai lá e leva pro treinador. Eu sei que às vezes tem... pergunta que vem enviesada, pergunta que vem mal formulada, claro, maldosa, maliciosa, eu sei que tem. Oportunista, que é o que mais Caramba, mas eu sei que também tem muito treinador que, assim, vai muito armado, muito acima da linha da bola pra coletiva. Irmão, relaxa, fala sobre futebol. Assim, eu jamais vou ter a pretensão de achar que eu entendo mais de futebol que um Abel Ferreira, por exemplo. Cara, pô, eu vou lá pra aprender. E se eu vou lá pra tirar uma dúvida, pra aprender, e o cara tá todo reativo, todo... Puta, isso é...